Oi, aqui é Letícia dos Santos no programa Conexão Preta. Neste primeiro programa, nós vamos falar um pouco sobre a nossa trajetória até o momento, sobre a Sociedade Floresta, que é a entidade a qual a gente representa, e sobre alguns trabalhos que estão sendo realizados em Montenegro. Conexão Preta tem como objetivo falar sobre a comunidade negra da região do Vale do Caí. Nós queremos contar histórias de pessoas, de locais e poder conversar e dialogar com a comunidade sobre políticas públicas, sobre espaços de cultura negra, sobre territórios negros na região. Conte com a gente e fique aqui no Conexão Preta. A nossa convidada de hoje é a Thaís Santos, que é coordenadora das Empreendedoras Negras de Montenegro, que é um dos braços da Sociedade Floresta Montenegrina. A Sociedade Floresta Montenegrina é uma entidade sem fins lucrativos, de 106 anos na cidade de Montenegro, que tem como objetivo trabalhar questões da promoção da igualdade racial. Ela começa no cenário cultural da cidade, com eventos, atividades festivas, e hoje ela é um polo de representação da comunidade negra, trabalhando, além das políticas públicas, ações de empoderamento, de amparo à criança e de ancestralidade negra. Thaís, seja muito bem-vinda ao Conexão Preta. Obrigada, Letícia. E nós, como empreendedoras negras de Montenegro, nós temos muito orgulho em fazer parte dessa sociedade que, dentro desses 106 anos, promove a cultura afro-brasileira dentro do Vale do Caí. Tá. Quando a gente fala em comunidade negra, no Vale do Caí, uma região tradicionalmente de cultura alemã, italiana, as pessoas devem se perguntar, como assim? Uma sociedade falando sobre negritude, bem em Montenegro, do que a gente está falando? A Sociedade Floresta, como a história conta, foi um clube que surgiu justamente para dar conta dessa demanda. A fundação de Montenegro, ela é iniciada com um casal de angolanos, e, enfim, que moravam já aqui junto com os indígenas, e depois vão chegando os outros povos. E a gente sabe que a Sociedade Floresta, ela acolheu esses povos, acolheu a comunidade negra, e hoje ainda ela é uma referência em termos de história e cultura. E daí, o que tem a ver, Thaís, que acho que é importante que as pessoas entendam, esse projeto do coletivo de empreendedoras negras? Por que trabalhar Black Money em Montenegro, na Sociedade Floresta? O que está acontecendo? O que vocês, empreendedoras negras, estão fazendo? Conta pra gente. O nosso coletivo, ele tem como objetivo, enaltecer, exaltar a mulher negra, tanto quanto como uma empreendedora, mas como mulher mesmo, A gente sabe que a inserção dela no mercado é diferente, a colocação dela, a questão financeira, também é diferente. E, como tu mesmo disse, dentro de uma cultura tão diferente, essas mulheres precisam de um olhar, de um posicionamento, de um empoderamento. E é isso que o nosso grupo, junto com a Sociedade Floresta, tenta trabalhar com elas, Que elas consigam gerar a sua própria renda, gerar o seu próprio dinheiro, gerar dentro de outras comunidades negras, a questão do Black Money, gerar renda entre os povos negros também, Fazendo com que elas consigam voar mais alto, que é o que a gente quer com elas, Que elas sempre consigam voar mais alto. Hoje as nossas empreendedoras, elas estão muito focadas nos seus trabalhos, elas vieram muitas naquela questão da pandemia, onde elas perderam os seus empregos mesmo, E agora, através do artesanato, através das unhas, de serem manicures, de fazerem comida para fora, pãozinho, bolacha, alguma coisa, elas acabaram fomentando a renda da família neste tempo tão difícil de pandemia. Então, essas coisas, elas precisam ser exaltadas, entre essas mulheres também. Tá. Tu falou sobre o conceito de Black Money.
O Black Money é um termo que tem sido usado cada vez mais, que é a questão do dinheiro circular na comunidade negra. O que tu pensa, o que tu acha sobre isso, o que tu pode contar pra gente em termos desse trabalho, porque assim, ó, é um termo que tem sido usado em grandes centros, né? A gente vê que cada vez mais a gente consome marcas cidadãs, Exato. Marcas que têm esse cuidado com a diversidade, com a inclusão social, e a ideia do Black Money, ela contempla muito essa questão de favorecimento, da gente poder promover sucesso, da gente promover circulação de dinheiro dentro da comunidade negra. Exato. A gente precisa conversar antes sobre qualidade de serviço, né? E também a proposta do trabalho. Porque perguntando para estas mulheres empreendedoras, né? Elas sempre perguntam por que a gente fala em qualidade. Às vezes o produto, quando vem da mão, quando ela é produzido pela mulher negra, né? Ou ela vende, ela produz, esse produto geralmente ele tem um conceito de qualidade menor. E na verdade não. Na verdade ele é o mesmo produto. Se a gente perguntar para elas, elas falam sobre qualidade. Eu quero o melhor para o meu cliente, eu quero o melhor o melhor consumo para ele, né? E a gente vê essa dificuldade. O Black Money veio muito porque dentro da própria comunidade o povo negro ele entende que aquele produto é feito para ele por alguém como ele também, né? E ele pode consumir com toda certeza e faz com que isso gire. A gente tem algumas empreendedoras que vendem produtos, que têm produtos e serviços específicos também para o povo negro, né? Então a gente entende que fazendo esse giro financeiro, né, ali dentro mesmo, a gente consegue promover, divulgar, porque quando a gente está com um brinco, quando a gente usa uma touca, né, quando a gente consome um produto, né, da própria comunidade, a gente acaba divulgando, acaba ultrapassando a barreira de estar só no nosso mundinho também, né? A gente acaba conseguindo levar aquele produto muito mais adiante. E poder impulsionar o trabalho dessas mulheres da região do Vale do Caí. Com certeza, né? Com certeza. Mês da Mulher, março, né? Quando a gente fala em mulher, tem toda uma questão de luta, de trabalho, né? Essa questão do sexismo, do machismo. E quando a gente fala de mulher negra, a gente aumenta um pouquinho essa carga de cobrança sobre as mulheres negras e a gente vê toda uma questão assim de esteio familiar. Como a gente tem lido aí, principalmente nos produtores de conteúdo, as mulheres negras hoje elas são os esteios das famílias. Sim. Elas ainda lutam por sobrevivência e não é só uma questão de mesmos direitos, mas assim de realmente de colocação no mercado, de cargos assim, aí da gente pensar em requisitos de sucesso. O que tu entende sobre essa questão do sexismo e do preconceito racial contra a mulher negra? Como é que tu vê? Tu concorda que isso é verdade, que isso existe? Sim. Ou enfim? Infelizmente a gente tem que concordar, né? A mulher hoje, por ser mulher, ela já tem todas as suas disparidades, né? Enquanto o mercado de trabalho, enquanto as questões salariais mesmo, né? Cargos que a gente sabe que já são diferenciados entre homens e mulheres naturalmente. Aí a gente entra, nós mulheres negras, a gente entra numa outra escala. Primeiro pela raça, né? Pela cor. Segundo, que muitas de nós, para chegar num cargo um cargo mais alto é mais difícil, é mais demorado. Muitas vezes a gente tem pessoas longos. Né? Tem pessoas que com menos experiência que passa na frente apenas simplesmente pela cor da pele, né? A gente sabe que isso acontece ainda. Um pouco das nossas mulheres, né, voltando ao tempo de pandemia, elas perderam o seu emprego para que outra pessoa ficasse no cargo, porque a gente tem essas histórias também, e com isso que elas resolveram empreender, né, foram ser, porque seus maridos
alguns deles negros também perderam sua posição de trabalho e elas tiveram que vendendo seus produtos, fazendo seus serviços, ser a renda da família. A gente tem esses casos, né? E com isso, as nossas mulheres também começaram a passar por outras estatísticas, né? O próprio feminicídio, enfim, né? Aumento de índice de feminicídio, de agressão. Elas passaram por muitos casos, foi muito dolorida, a própria pandemia foi muito dolorida para elas, né? Elas são mães, a maioria delas mães solo, né? Que a gente sabe que as estatísticas falam que são famílias, né, que são geralmente lideradas por mulheres. Lideradas por mulheres, tanto que os benefícios desses anos de pandemia, né, foram muito para as mães que eram a renda da família. E destas, a gente sabe que estatisticamente 68% eram mulheres negras, né, que são chefes de famílias com mais de um filho, que é uma realidade. Nem todas de baixa renda, porque né, dentro desses 68%, mas a gente sabe que é um número bem grande. É um número significativo. Até porque elas ainda não têm cargos de chefia, então o que elas recebem, apesar de não limitar a baixa renda, mas a gente sabe que tudo explodiu na pandemia, valores e tudo mais, então a gente sabe que é muito difícil. E com isso, a gente entende que ficou mais difícil ser mulher e negra, né? Na pandemia. Até porque a gente tem visto toda uma questão assim de baixa escolarização ainda das mulheres negras, a gente vê de dificuldade de acesso a cargos de trabalho, a gente também vê assim uma dificuldade também de capital social, né? Que a gente tem visto cada vez como mais difícil. Mas em contrapartida, que também é uma coisa que eu quero te questionar, a gente vê um aumento significativo na presença feminina em diversos espaços, né? Montenegro não está diferente. Montenegro a gente tem visto um aumento em termos de colocação nos postos de trabalho, a gente vê um aumento de pequenos negócios, né? E a gente vê essa caminhada mais ampla das mulheres negras. Montenegro, tu acha que tem feito esse movimento, tem oferecido apoio para as mulheres negras nesse sentido? Montenegro está caminhando para isso e está caminhando a passos bons, né? Eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada. Eu acho que a mulher ainda ela ganha no grito algumas coisas, né? A gente ainda precisa se posicionar, precisa fazer ainda grandes revoluções para que ela ainda tenha cargos de relevância, né? Cito até, acho que agora há pouco tempo nós tivemos, por um breve período, mas nós tivemos a Fabrícia, né? Nossa vereadora, que foi a nossa primeira vereadora negra, mas ela, nesse tempo que ela teve ali, ela gritou também, ela fez os seus pronunciamentos todos muito fortes na questão da negritude, que isso é importante a gente dizer. E se a gente ainda precisa lutar para estar nesses espaços. Eu acho que está aumentando, eu acho que Montenegro está caminhando bem. Nós temos muitos projetos ligados à mulher, ligados não só à cultura negra, mas ligados à mulher mesmo, né? Ao empoderamento dela, ao posicionamento dela. E as empreendedoras negras, elas estão junto, elas querem, elas estão sendo preparadas para estar juntos nesses lugares, né, de posicionamento, de luta pela causa da mulher, né. Eu entendo que a mulher, principalmente a mulher negra, ela ainda tem pouco acesso ao estudo, a gente ainda precisa batalhar ainda mais por isso. Eu acho que o poder público pode ajudar ainda muito nesse sentido, né? Ao mercado de trabalho também a gente precisa trabalhar, porque mulher negra não precisa estar só como empregada doméstica, né? Como uma auxiliar de alguma coisa. Ela tem capacidade, nós temos psicólogas, nós temos médicas, nós temos a mulher negra em outras funções. Ela só precisa se posicionar. E a gente quer ajudar a empoderar elas, né? A fazer com que elas se mostrem também, né? Tá.
Quando a gente fala em minorias sociais, né, a gente até chama a atenção para a pauta negra, no sentido de maior representatividade, mas a gente não pode esquecer de outras pautas e que a mulher negra também tem circulado, que é a pauta da LGBTQIA+, hoje a gente tem toda a questão dos refugiados na cidade, a gente tem os imigrantes que vêm do interior, enfim, Montenegro é um polo. E eu queria que tu nos desse assim, como é que tu vê essa questão de representatividade? Tu acha que há um espaço para representatividade, que a gente ainda caminha para essa representatividade? Porque assim, hoje a gente luta muito que não outras pessoas falem por nós, mas que a gente tenha papel de fala e que possamos nos defender nos espaços, né? Que as homenagens sejam feitas para as mulheres que realmente estão ali, como a gente diz, no chão de fábrica, e que têm contribuído e que muitas vezes, quando a gente fala em posicionamento, nem sempre tem esse espaço de fala, de dizer o que precisa, essas minorias nem sempre recebem a atenção devida. O que tu pensa sobre isso? Eu acho que falta sim elas serem lembradas, né? Porque elas, quando a gente, refugiados ou não, né? Mas todas essas minorias, elas são cidadãs. Elas são cidadãs montenegrinas. Elas escolheram Montenegro como seu local para morar, né? Para viver aqui, né? Então, a partir deste momento, é importantíssimo que o poder público ele acolha estas pessoas, né? E faça com que elas tenham o seu poder de fala, né? O seu lugar de fala também. Eu acho que a Sociedade Floresta, hoje, ela tem sido um dos espaços que tem representado, né, essas minorias. A gente ainda precisa saber onde estão todas essas minorias, porque elas acabam chegando em Montenegro, mas a gente ainda não tem uma total noção de onde elas estão por completo. Os trabalhos que são né? Onde é que elas estão desenvolvendo, e a gente sabe que existem pessoas que estão em Montenegro, que vieram para Montenegro e que tem muito a desenvolver, né? Hoje aqui a gente conhece alguns, e a gente sabe que eles são profissionais, de onde eles vieram, eles são profissionais já reconhecidos, e que aqui, ainda por falta de oportunidade, por falta de espaço, eles ainda não conseguiram mostrar toda a sua experiência, toda a sua totalidade. Então, acho que falta a gente conseguir conversar com cada um e saber o que eles podem agregar para o município também. Né? Tem um trabalho de integração dessas pessoas. Assim, quem hoje acolhe eles, né? A gente conhece eles e eles estão muito abertos, eles querem conversar, afinal eles nos escolheram para ser, né? Que seja sede. Que aqui seja o local deles, eles querem crescer muito bem com filhos pequenos, e esses filhos também serão cidadãos, estudarão conosco, nossos filhos também, né? Então a gente precisa acolher essas minorias que estão aqui, para que eles possam também ajudar, criar renda, né? São pessoas que estão aqui para isso também. E a gente passou por um período longo de pandemia, em que houve muitas mudanças sociais, né? Culturais, enfim. A gente vê a internet entrar na casa da gente de uma outra forma, o trabalho de home office, mas também em contrapartida a gente vê aumento no número de violência doméstica, né? De crianças fora de escola, até em função de acesso. E as mulheres negras, elas tiveram que se reinventar nesse período de pandemia. Agora a gente, enfim, torce que estejamos lá no fim, né, desse processo todo. E as mulheres, né, precisaram principalmente construir uma nova estrutura. Sim. Tá? O empreendedorismo, claro, que foi um dos resultados, né, desse período longo aí que a gente teve. Mas como é que tu vê a mulher negra nesse pós-pandemia? O que tu acredita que vai acontecer? Quais são as perspectivas? A mulher negra e empreendedora, ela cresceu, né, no digital, né? Ela trouxe aquilo que ela fazia informalmente, né,
ela trouxe para o digital e com isso ela acabou crescendo, acabou tendo o seu MEI, né, produzindo melhor. Nós temos hoje profissionais da área do marketing digital também, né, que elas acabaram com o advento da internet, elas acabaram fazendo vendas pela internet, elas dobraram a sua capacidade de venda, né, também por aplicativos, conseguiram também fazer mais cursos, porque o online ele facilita o acesso. Nós tivemos muitos cursos gratuitos, cursos com custos mais baixos, que facilitaram que elas conseguissem melhorar muito para conhecer também o empreendedorismo na área de finanças, né? Elas precisavam também ter esse cuidado, porque antes a gente tem aquela coisa, a gente vende, mas não sabe o quanto a gente tem de despesa, o que é resultado, né? E agora elas têm tudo bem direitinho, elas conseguiram, com esse tempo de pandemia... Aumentou o acesso. Com acesso, elas conseguiram ter mais informações e melhorar o seu negócio. E é isso que... Muitas delas ainda trabalham sozinhas, né? Elas são donas do seu próprio negócio, elas vendem, elas compram produtos, elas vendem, elas são o seu próprio financeiro, né? O seu administrativo, o seu RH mesmo ali, elas mesmas trabalham. Mas com a internet, elas, como eu digo para elas voaram, né? Elas ganharam conhecimento e puderam melhorar os seus negócios, que eu acho que é o mais fundamental. Muitas delas migraram definitivamente para a internet, digital, né? Para o mundo digital. Algumas agora estão retornando, nós temos professoras de inglês, por exemplo, que voltaram às aulas presenciais, né? Mas estavam durante a pandemia se reinventando na internet. Temos muitas que tinham lojas físicas e passaram para o virtual, né? Para o mundo virtual ali, e as vendas dobraram, porque a internet a gente consegue multiplicar as vendas, né? A gente sai só daquele mundinho aqui, Montenegro, e a gente consegue ir um pouco mais longe. E também aquelas que mudaram, saíram de um emprego mais formal, né, ali, sentadinho no seu escritório, e também agora trabalham com as redes sociais, trabalham... Então, tu vê uma expansão, no trabalho da mulher negra. Exatamente, porque ela tem que se reinventar, ela se recoloca. E a gente sabe também, né, elas tiveram com a gente em casa, fica mais difícil, porque nós somos mães também, né? Somos esposa, então tu tem que tirar aquele tempo para trabalhar, aquele tempo para cuidar dos filhos, cuidar da tua casa, cuidar das coisas do dia a dia também. Então a gente vê que elas voam, porque elas conseguiram fazer uma melhor otimização do seu tempo, né? A renda de algumas delas aumentou sim, né, nesse tempo de pandemia, e também o seu negócio também, tu acaba expandindo o seu negócio também. A internet trouxe maior visibilidade. O Coletivo de Mulheres Negras já é um projeto que acontece em torno de um ano em Montenegro. Mas ainda assim, né, e agora a gente vai fazer essa pergunta até porque é mais polêmica para o final, a gente ainda viu uma situação, né, de invisibilidade, né, em que o coletivo ficou de fora aí de algumas atividades da cidade e que, né, repercutiu bastante no sentido, como assim não lembramos? A gente na verdade cobrou um pouco do poder público, porque nós já estamos, como tu disse, há um ano, né? Na casa somos mais de 30 empreendedoras negras, são mais de 30 cidadãs montenegrinas que pagam seus impostos também e tudo, né? Que geram renda, né, para o município também, e que dentro dessa semana, vamos dizer agora de 8 de março, né, do Dia Internacional da Mulher, né, não foi lembrada, no caso, para participar de comitês técnicos, né, para quem sabe fazer uma semana com palestras, não
o que nós queríamos, nós não queríamos ser a palestrante, mas nós queríamos fazer parte de um comitê científico, ter pautas, porque a gente, dentro do nosso coletivo, a gente trabalha também, além de empoderamento, né, posicionamento, a gente conhece como teoria e prática a questão de feminicídio, questão de mãe solo, né, a questão da beleza também, a gente, a estética. De poder falar sobre esses temas. É importante que a gente diga, né? Nós temos, além nós temos, as meninas, elas trabalham com artesanato, tem muitas que têm estéticas, nós temos pessoas que têm cursos, são professoras, dão cursos, o pessoal do marketing digital, pessoal de redes, nós temos profissionais como tu também, que é psicóloga, né? E nós temos, e todas elas têm, são muito fortes, elas têm posicionamento, elas conhecem as pessoas, elas podem trabalhar assuntos de todas as gamas. Mas todas aí, as gamas sim, também, eu quero poder, eu gostaria, eu junto com o público, entender uma coisa. Se existem diversos coletivos da cidade, né? Se as redes sociais estão aí, os jornais já documentaram todo o posicionamento do coletivo de mulheres negras de Montenegro. Não ser convidada para eventos locais do mês da mulher, né, é uma situação de invisibilidade. O que tu acha que gera esse esquecimento, essa invisibilidade, essa falta de reconhecimento? Eu acho das que a gente mulheres, volta... não das mulheres negras, mas de um coletivo atuante na cidade. Eu acho que a gente volta naquele ponto da qualidade, né? Eu acho que faltou talvez aquela... será que elas podem ter conteúdo para trazer para Montenegro, né? Enquanto mulheres? Ou será que nós fomos vistas ainda como aquela pequena doceira, aquela pequena... que antes era, que a gente chama antigamente a sacoleira, né? Que agora ela vende roupas mesmo, como a gente falou, nós temos grandes negócios. Mas logística. será que ela ainda, a gente ainda é visto como aquele pequeno papelzinho lá, né? Na sociedade, que talvez não tenha consciência, não consiga trazer um conteúdo para ser tratado no grande público, né? Tu está me dizendo que acha que a comunidade imagina que não tem um papel que não de teríamos contribuição. conteúdo. Eu acho que o que faltou ali, eu disse, não, talvez elas não tenham conteúdo não sejam estruturadas a ponto de compor um comitê, né, de estar presente dentro de um comitê para trazer assuntos de grande relevância para Montenegro. Eu acho que foram tratados assuntos relevantes, a gente não pode negar que o que foi tratado foi muito tranquilo, mas eu acho que a gente poderia trazer mais. Eu acho que tem assuntos ali que a mulher negra, ela é o principal. Sabe? Acho que ali a gente Outra coisa que a gente mais. também viu assim nessa repercussão dessa falta de convites, essa falta de participação, em que a gente se discutiu muito tanto nas redes sociais quanto, né, nos eventos que aconteceram, a normalização desse ato, né? Porque daí também, além do esquecimento, algumas pessoas não entenderam o porquê o coletivo ele fez essa discussão. Normalizaram o ato de, não, sim, tem algumas mulheres negras que foram convidadas, mas não precisava, né, a pauta negra ser incluída, e isso sempre acontece. E a gente também, quando conversou com as mulheres negras, assim, uma sensação de descaso meio generalizado. Sim. Como é que tu vê isso? A conversa com as meninas, ela chegou nas meninas, né? Quando a gente tem um poder público apoiando um evento como esse, a gente precisa principalmente que ele ajude a divulgar todos aqueles que levam o nome do município. E nós somos as empreendedoras negras de Montenegro. A gente tem muito orgulho em levar elas no nome, né, em levar Montenegro no nome. Então, quando a gente não se vê num espaço de fala como esse, a gente precisa chacoalhar, fazer o que foi feito, né? Fazer uma conversa. E por que não? Por que nós não? Porque o nosso grupo de mulheres
que ia falar para mulheres de Montenegro não foi incluída nesse... como outras pautas. Né? Assim como Thaís, todas... obrigada pela tua participação. É muito relevante a gente poder falar sobre mulheres negras no primeiro programa do Conexão Preta. E quero convidar a todo o público de Montenegro, região, né, e outros lugares que nos acompanhem, porque o Conexão Preta vai trazer para vocês diversos assuntos, não só de mulheres negras, mas temas relevantes à população negra e que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. A gente tem que poder discutir e a gente tem que poder trazer às rodas de conversa atitudes mais cidadãs. Conexão Preta com você. Até a próxima.